Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Nós estamos aí, pessoal, mais um vídeo na série A Gênese, né? A história, a gênese humana na Terra. Se você está chegando agora no canal, né? Tome conhecimento de todos os vídeos, tá? Eles estão divididos em séries, tá? Então você, tá? Procure se inteirar dos outros vídeos. Por quê? Porque a questão é muito importante, ok? Mas se você está novo aqui, por favor, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe o seu like, tá? E quiser ainda ajudar mais ainda, compartilhe os vídeos, divulgue o canal, comente, faça o que você puder aí pela gente. Se você quiser ser um parceiro desse canal, tá? Ajudando a gente a melhorar o canal em termos de câmera, microfone, etc, etc. Nós vamos correr atrás, né? Correto? Se você quiser nos ajudar, o Pix é robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Muito bem. Ó, as pessoas estão muito, diríamos assim, muito focadas, porque eu até entendo as pessoas, a gente entende, eu entendo porque eu já passei por muitas situações. A gente entende as pessoas quando as pessoas, tipo assim, criam determinadas crenças, né? Ao longo da história, um meio de manipular a sociedade, o povo, foi ou ocultar a história ou fazer essa história se tornar um mito, ok? Uma espécie de conto mitológico, certo? Então a ideia é ou ocultar, certo? Ou transformar a história em mito, ok? Quando eles optavam por ocultar a história, o que é que eles faziam? Criavam doutrinas a esse respeito. Tá? O mesmo eles faziam com esse mesmo sistema de transformar em mito. Por quê? Eles criavam sociedades ditas secretas ou ocultistas, porque, pessoal, eu sei que tem muita gente que gosta do ocultismo, e eu nem censuro ninguém por gostar de ocultismo, porque a sensação é de que a gente está mexendo com algo, né? Oh, aquele negócio oculto é uma coisa extraordinária, né? Cabala, e não sei o que tem mais, e tal. Nós temos que iniciar as pessoas, fazer movimentos iniciáticos. Então, o ser humano ele tem a habilidade de criar, né, determinadas coisas para fugir da lógica, da razão. Então, tudo acaba se tornando esotérico, tá, ocultista, certo? Tudo se torna hermético, né? Espiritualista.
Ok? Tudo se torna isso aqui. Aí as pessoas adoram esse tipo de coisa aqui. Hã? Adoram. Aí elas vão, né? Sendo que o ocultismo não tem base histórica de nada. Se você for atrás de documento que prove o que eles estão falando, eles não têm. O que eles têm? Nós temos canalizadores. Nós temos a história de uma pessoa que supostamente viveu na Atlântida. Nós temos uma história de uma pessoa que supostamente viveu na Hiperbórea. Então, certo? Muito bem. Os gnósticos cristãos, eles tinham uma visão clara do que eles estavam contando. Eles jamais contaram alguma coisa fora daquilo que naquele período histórico se sabia. Tá? Então, o que eles sabiam sobre, por exemplo, a criação do mundo, sobre a cosmologia, sobre a cosmogonia, a teogonia, eles contaram, né? Falaram. As diversas escolas gnósticas tinham a sua maneira de expor. Correto? Daí, depois, quando descobriram os documentos de Nag Hammadi, começou aquela coisa de tentar, sabe, transmitir isso via ocultismo, via esoterismo, porque isso aqui só é para iniciados, para gente que está começando, porque não sei o que. Meu amigo, desculpa falar, sabe, chega a ser uma coisa assim meio nojenta, esse tipo de coisa. Sabe, eu fico enojado de ver pessoas que ficam criando, né, mecanismo de inventar história e dizer depois, olha, porque isso nós não podemos dizer agora, nós temos que dizer depois, porque então você precisa de um curso para você entender, não sei o quê. Sinceramente, eu, depois que saí de religião, eu não abraço mais essas causas ocultistas, esoteristas, não sei o que tem mais, luciferianismo, satanismo, não sei o que mais ismo, sabe? De uma... É uma pena, é uma tristeza que, historicamente, a gente não tenha como, né, dizer, falar sobre determinadas coisas. Ok? Então, mais uma vez, nós vamos deixar claro algumas coisas que os gnósticos tinham em mente. Ok? Tinha em mente. Eu vou falar sobre uma coisa que já foi batida aqui nesse canal, mas que não custa nada voltar atrás, porque eu na verdade, não sei quem assiste o canal, quem não assiste. Não sei se são pessoas que conhecem, se não conhecem, e tampouco eu estou preocupado com isso. Ok? Então, assim, vamos aqui no meu texto, que diz o seguinte: o segredo gnóstico, o criador é o mal. Tá? Então, o que é que os gnósticos eles diziam? Para a matéria gnóstica, para os gnósticos, a matéria, na verdade, essa aqui é a correta tradução, a matéria é má. Ok? É uma prisão para o espírito, e não para a alma. Você vê que os diversos materiais que eu trago aqui, eu não me preocupo com essa coisa. Eu gosto de refutar aquilo que está errado no ar. Eu não vou pegar coisas só do que me interessa. Tá?
não foi criado pela fonte da luz, o Senhor da sabedoria. Eu já disse que esse termo aqui é o termo mais abjeto que eu já vi na vida. Tá? Mas por um Deus menor, o demiurgo. Não é Deus menor com D maiúsculo. Porque isso é ideia maçônica. Tá? O demiurgo. Existem muitas tradições e explicações como isso ocorreu. Sempre foi um ensinamento secreto das ordens esotéricas. Olha, ensinamento secreto das ordens esotéricas e ocultas. Agora eu pergunto, para quê? Fale para mim. Deixa um comentário aqui embaixo. Para quê? Se você é esotérico, ocultista, ou qualquer coisa desse nível, eu quero lhe fazer uma pergunta séria olhando nos seus olhos. Para quê? Fala aí para mim. Eu lamento a gente ter que ficar batendo nessa mesma tecla, mas sabe, pessoal, sabe o fundamento de todo ocultismo? Sabe qual é o fundamento? Vocês podem ir em escolas esotéricas e ocultistas, que eles vão dizer exatamente o seguinte: para eles, as coisas têm que ser reveladas para os iniciados. Porque os profanos não podem saber. Tá aqui, ó, profano. Você sabe que isso aqui é uma linguagem tipicamente usada para dizer nas outras espiritualidades, fulano é pagão, porque não foi batizado, não foi iniciado. Fulano é profano, é a mesma coisa que dizer é um goim. Sabe o que é um goim? Um goim, para a língua judaica, mundano, uma pessoa que não é judeu, tá? E que, portanto, não precisa, ele não tem acesso aos conhecimentos. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Por isso tem mina de sociedades secretas, né? Discretas, ou seja lá o que quiserem chamar. Né? Aí vem desde a Sociedade de Sião, vem lá os Illuminati, vem as lojas maçônicas espalhadas pelo mundo todo, aí, gente, com pessoas que acreditam nesse tipo de coisa aqui. Que existe os iniciados, os bons e os profanos. Que existe os pagãos, que na Igreja Católica chama para quem não é batizado, e os goins, como os judeus chamam para aquele que não é judeu. Entendeu? Então eu pergunto a você, se você é ocultista, se você é de alguma sociedade iniciática, eu quero te perguntar por quê? As coisas têm que ficar sob véus de esconder, e só os escolhidos, meu Deus, vão ter acesso a isso. Oh, que coisa boa. Sinceramente, meu irmão. Sinceramente, você sabe que a palavra nojo, que significa essas coisas me enojam. Porque isso nada mais é do que enganação, mentira. Porque você vai lá na maçonaria uma coisa, você vai lá
na Rosa Cruz é outra, você vai no Martinismo é outra, você vai na Golden Dawn é outra, você vai não sei aonde é outra, na Sabedoria Hiperbórea é outra, não sei quem não onde é, sabe? Tudo tem que ter uma iniciação, um segredo, um não sei o quê, e porque e depois a gente vai começando a observar que as pessoas são, na verdade, um monte de manipulados, tá? E se dizem, eu sou um desperto, eu sou acordado, a minha mente se expandiu, não sei o que. Sinceramente, você acha mesmo que você é assim? Que pena. Eu só tenho a lamentar. Aí você vem aqui, ó, no Gnorte, aqui é ó, os ensinamentos secretos das ordens esotéricas e ocultas. Nossa, coisa extraordinária. No gnosticismo moderno, às vezes chamamos esse erro de erro primordial, erro dos primórdios, ou evento alfa. Né? Em certo sentido, isso é impreciso, pois a contaminação do espírito pela matéria, primeiro que ele começa a confundir espírito com alma, né? Pela matéria ocorreu através de uma sequência ou série de eventos, talvez ainda continue a ocorrer até hoje. É difícil assumir a natureza deste erro. Talvez o que possamos fazer seja delinear os vários paradigmas ou que os primeiros gnósticos usavam para explicá-los, embora a responsabilidade atribuída ao demiurgo, o criador menor, todos concordam que a matéria tem uma tendência para o mal e foi criada por um erro. Tá? Foi criada por um erro? Foi. Então, nós, tá? Eu deixei isso aqui de propósito, porque tem muita coisa aqui que eu nem vou falar isso aqui agora, para não misturar não queimar a pestana de ninguém e causar um rebuliço no cérebro das pessoas. Mas os gnósticos, apesar das diferenças entre cada escola gnóstica, eles tinham duas certezas. Se o Criador era mau, tá? Então, o Criador, o demiurgo, tá? Então, a matéria por si só é má. Ok? Então, se o Criador é mau, a matéria não pode ser boa. Ok? Então, todos eles concordavam que o demiurgo ou era um ser mau, tá? Um ser mau, ou ele era um ser mau, ou ele era ignorante. Ok? Então tá aqui, ó. Essa era a visão que se tinha. Por exemplo, os sofitas tinham uma visão clara. Os setianos tinham outra visão, mas todos seguiam uma mesma linha. Né? Eles
acreditavam que, primeiro, eles faziam uma relação, tá, desse demiurgo com o Deus do Antigo Testamento. Ok? Aqui, ó. Era a relação que eles faziam. O demiurgo era o Deus do Antigo Testamento. Então você vai me dizer assim, bem, o que é que... Claro, por quê? Porque eles acreditavam que esse Deus aí, que se diz criador de tudo, e se você pegar, e a gente pegou aqui várias vezes, eu peguei várias vezes isso aqui para mostrar, tá? Aqui é narrado toda a história da criação, Jesus falando ao João, tá? Então o que é que ele diz? Exatamente a mesma coisa. Quem criou a matéria é o Aldabaoth. E eu não vou voltar atrás, porque tem um monte de vídeo explicando isso. Criou a matéria a partir do quê? Do substrato, tá? Da substância primordial que a Sofia causou. Né? Já falei sobre isso inúmeras vezes. Eu não entendo por que as pessoas não estão entendendo, porque lá alguém pergunta, quem criou a matéria foi o Anu? Foi Enlil? Foi El? Foi Urano? Meu querido, eu tenho repetido uma série de vídeos. Quem criou a matéria, segundo os gnósticos, foi o demiurgo Yaldabaoth, chamado também de Samael Saclas, tá? Ele é chamado de Nebro, Ariel, tá? Samael, Sataniel, todos esses nomes são aplicados a ele. Eu iniciei essa série de vídeos fazendo uma análise da metafísica, para ver se as pessoas conseguem captar a sua mensagem, meu amadíssimo guru. Né? Então, às vezes, eu percebo assim, as pessoas, não sei se estão assistindo o vídeo todo ou se elas ficam pulando, né? Porque tem gente assim, né? Eu não tenho paciência de assistir o vídeo, vai pulando, empurrando para frente. Aí, meu querido, aí depois você não assiste o vídeo todo, vem aqui embaixo e diz assim, quem foi que criou o universo? Não, os gnósticos foram muito além. Eles não disseram quem criou o universo, eles disseram quem criou a matéria. Né? Então, portanto, nós estamos dentro de uma realidade, porque é muito só não percebe quem não quer. Se o ser que criou a matéria é mau, era demente, era problemático, por que ele vai transmitir para a matéria coisa boa? Nós só não estamos pior, porque muita coisa houve intervenção da Sofia. Né? Nós vamos falar dela daqui a pouco. Né? Para os valentinianos, olha, os valentinianos, veja bem, os valentinianos eram uma escola, mas eles não eram a única escola. Para os valentinianos, o erro primordial ocorreu após um longo processo de expansão hierárquica. Ok? E eu também já expliquei isso aqui. Né? Deixa eu apagar isso aqui, porque assim como assim eu não vou falar isso agora. O que é expansão hierárquica? Então, os valentinianos disseram que tinha
foram criados 30 aeons, cada um com seu par. Então, a última a ser criada foi a Sofia, tá? Cuja contraparte, segundo Valentim, era o Cristo. Tá? Ela era a 30ª, então ela era a de número 30. Então, segundo alguns, tá? Quanto mais... Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então vamos supor que você vai criando aqui vários aeons, né? Vão surgindo várias camadas aqui, ó. Bem aqui é o núcleo, onde está o Uno. Evidente que quem ficar para cá, por exemplo, vai ficar mais longe, tá? Desse centro aqui. Ficando mais longe desse centro, tá? Você tende segundo Valentim, isso tenderia a criar uma espécie de que aquele ser ele fosse perdendo a genética, vamos dizer, original. Vamos usar simbolicamente a genética. É como o caso de uma família, pessoal. Você não é mais o que os seus tataravós foram. Não existe isso. Ok? Porque você já é uma geração muito distante. No fundo, você não sabe de onde você se originou. Talvez você só se lembre do seu bisavô. Mas você não se lembra do seu tataravô. Ou quem eram os que deram origem a ele. Você não sabe a origem da tua família. Fala aí para mim. Ah, não, eu sei, minha origem é italiana. Não, não é isso que eu estou perguntando, não. Eu estou perguntando, eu quero saber se você sabe quem foram os pais primordiais da tua família. Tu sabe? Não. É? Então as pessoas ficam imaginando o seguinte, bem, se tu não sabe, por quê? Porque você está numa distância enorme. A tua família teve um princípio. Aí você não sabe onde é que começa. Onde começou a tua família. Né? Então você imagina que a Sofia aqui, ela ficou bastante distante do centro do pleroma, aonde estava o Beatles, né? Como é chamado pelo Valentim, aonde estava a Cicige, aonde estava o autogênio, tá? Então ela estava longe daqui, né? Do centro, que é o Uno, ok? Que é o, né? Então quando ela se perturbou por isso, desculpa dizer, isso vale até para nossas famílias. Se você tem 10 filhos, o último que nascer, que vai ser chamado de caçula, né? Ele já... Você já imaginou você dar atenção para 10 filhos e tudo mais? Isso, eu estou fazendo uma muito rasteira essa análise. Porque a Valentim vai dizer que a Sofia ela ficou conturbada, e é isso que o texto aqui está dizendo, entendeu? Ele está dizendo aqui, a expansão hierárquica. O originador não originado expandiu-se em manifestação
hierarquia sobre hierarquia tomaram forma. Cada hierarquia manifestou uma hierarquia adicional, até que finalmente a última emanação, Sofia, foi criada. Olha só, ok? A Sofia foi sendo Sofia sendo a última criação, não entendeu a natureza do ocorrido em sua angústia e criou o Yaldabaoth. Bem, primeiro ele está sendo muito simplista, né? Não, ela não só entendeu, existem duas explicações para o drama da Sofia. Uma, ela achou que ela era a última, tão distante. Então, houve uma. O Valentim diz que ela queria conhecer o pai, mas não dá para ela chegar lá, entendeu? Pelo que você está vendo aqui, ó. Aqui. Tá? Tinha todas essas hierarquias aí, então ela não tinha como. Ela queria ver o pai. A outra explicação para a queda da Sofia foi de que ela, né, ela queria o quê? Ela queria criar, ela queria gerar, certo? E aí foi a grande zerda que ela fez. Quer dizer, ela se perturbou, ela ficou angustiada, porque ela queria conhecer o pai, ela queria gerar, ela também queria produzir alguma coisa e tudo mais, e pipipi, popopó, porque houve um momento em que lá do pleroma, pessoal, né, era seres emanando seres. Então tudo era uma constante emanação aqui. Estavam todos emanando seres, né? Então, só que chegou um momento, ok? Só para dar simbolismo a isso aqui, houve um momento em que resolveram, por algum motivo, causa eu não sei, né? O pleroma não é que parou de emanar. O pleroma, né? Ela se sente, né? Isso aqui tudo seria o pleroma, ela se sente aqui um complexo de inferioridade, então ela resolve sair das. Né? E aqui, o que é que ela encontra? Ela encontra o caos. Tá? O Kenoma. Certo? O Terron. Terron é o termo bíblico. Tá? Então, na hora que ela cai aqui, ela automaticamente gera, aí ela emana o chamado Yaldabaoth. Que é o demiurgo. Ok? Certo? A primeira coisa que a Sofia observa na criação do Yaldabaoth aqui é que ele é feio. Ele era um ser disforme, não tinha forma. Então ele tinha cara de leão, corpo de serpente, é assim que descrevem ele. Ou também chamam ele de um feto abortado. Ok? Bem, aí ela observa que ela fez uma besteira, né? Ela pega e esconde ele numa nuvem luminosa, deixa ele lá quieto, põe um trono para ele, né? E aí ela começa a ver, ela não volta automaticamente para o pleroma. Muitas escolas mostram que ela não retorna para o pleroma, porque ela não tinha como voltar, né, já que ela tinha cometido uma falha. Ok? E aí o Yaldabaoth, achando que ele estava só, né, na coisa, ele pega a substância que já existia aqui e começa a modelar os mundos, tá? Certo? Isso é a cosmologia, a cosmogonia que os gnósticos tinham. Então bora lá, tá? Porque
ele vai dizer, é, ela diz, Yaldabaoth, em sua ignorância, acreditava que era o Criador e formava a matéria. Por seu erro, a própria Sofia ficou presa em sua criação. Né? Segundo a teoria de alguns, né? Segundo a teoria de alguns, ela fica retida aqui, tá? Só que ela não fica retida propriamente na matéria. Ela não está presa na matéria. Ela vai ficar numa região inferior, bem aqui. É como se ela estivesse numa região bem aqui, retida, tá? Eu já mostrei isso para vocês. Tá? Enquanto que o chamado universo material é criado pela... Aqui fica a Sofia, ela não está presa à própria criação, tá? E aqui o Yaldabaoth cria o universo. Tá? Ok? Então ela não está presa na criação dela, ela ficou numa região, porque ela se arrependeu também. Né? Depois ela pediu ajuda, e aí foi que ela começou a intervir nas doidices do Yaldabaoth, né? Nas loucuras dele. Então ela começou a ficar atrapalhando ele nas coisas que ele tentava fazer. Né? E aí, o que é que separava a realidade da Sofia do Yaldabaoth? Eles diziam que existia aqui numa região chamada Mar Primordial. Tá? Ok? Era isso que eles falavam. Eu acho que temos a imagem aqui. Aqui. Mas... Por exemplo, né? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui está o centro do pleroma, né? Aí vem a barbelô, a mãe e o autogênese. Aí eles geram os chamados luminares. Tá? Que está o pai, a mãe e o filho. Aí geram o Armozel, Aroyel, Devintai e Elelet. Tá? Aí depois de ter gerado isso aqui, vai ser o demiurgo, gente. Tá? Os arcontes, ó. Certo? Olha, tá? Aqui, ó. Aí ele vai criar. Aí surge o Yaldabaoth, Eloaio, Estafaios, Ial, Sabaoth, Adonim e Sabed. Olha aqui. Depois vem Atot, Armas, que é Hermes, tá? Calila, Ombre, e Abel, Adonaiu, Caim, Abel, Erisene, Iobel, Armopiel, Melquir, Adonem e Belias. Tá aqui, ó. Esses todos aqui são arcontes. Então, esse é o sistema que eles acreditavam das emanações. Então, a Sofia estava aqui dentro, ó, tá? Ela, na verdade, estava sob a responsabilidade do Elelet. Ele era ele era uma espécie de Aeon superior, diremos assim. Ele era uma espécie de ser maior, né? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó. Aqui você vai ver exatamente isso. Olha, o pleroma é isso aqui. A Sofia cai aqui. Quando ela cai no quenoma, que é essa parte escura aqui, ela gera o Yaldabaoth.
tá? Que é chamado universo de Javé, o caos. Ok? Então você vai entender aqui que a primeira é a Terra, depois Terra inferior, aqui, ó, Terra aqui, certo? Aí vem as camadas da atmosfera, certo? Aí e vem aqui em cima o paraíso. Então tem os arcontes que dominam aqui a atmosfera da Terra e os que estão dominando sobre os astros, ok? E aqui o pleroma é todo essa dimensão amarela, né? Ok? Vamos ver se a gente encontra aqui. Não vamos encontrar, por quê? Porque aqui já é outro assunto, bora ver. Isso aqui eu certo? Eu vou voltar aqui porque eu quero pegar uma outra coisa aqui com vocês, ok? Então, se você olhar os sistemas gnósticos, tá? No caso aqui, por exemplo, do Valentim, está aqui, ó. O Valentim pensa um sistema gnóstico aonde todos têm pares, ok? Então a Sofia, tá? Certo? Ela devia ter a contraparte dela, certo? E foi o que ela não fez, ok? Então, se ela não fez o Yaldabaoth com a contraparte dela, o que é que aconteceu? O ser nasceu deficiente. Okay? E na hora que ele cria a matéria, meus amigos, a matéria automaticamente também surge com essa deficiência. Ok? Né? Você imagina que muitas vezes as pessoas acabam... Não tem aquela história de você criar cobra para te morder, ditado popular? Pois é, às vezes você acaba criando uma pessoa, e eu digo criar não é no aspecto de filho. Criar quer dizer, você acaba alimentando uma pessoa que mais tarde vai trair você. E a Sofia acabou talvez pela essa síndrome de eu estou longe, né, tal, pá, ela cria um ser que depois vai se tornar profundamente arrogante, né? Basta você olhar a história da Bíblia, tá? Aqui ele diz aqui, ó, Yaldabaoth, em sua ignorância, acreditava que era o Criador e formava por seu erro. A própria Sofia ficou presa à sua criação. A Sofia não ficou presa. Aqui está um dos grandes problemas, quando as pessoas associam a Sofia ao Cristo, dizendo que eles são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. O Cristo é a contraparte da Sofia, mas eles não... Né, porque algumas escolas gnósticas diziam que eles eram seres andrógenos, quer dizer, eles tinham tanto o feminino e o masculino junto. Ok? Mas o Valentim não. O Valentim acreditava que eles eram criados em pares. Tá? Assim como milhares de seres de luz que passaram a acreditar em seu erro. Esta tradição é intrigante, pois pinta o demiurgo num papel mais ignorante do que maléfico. O Valentim acreditava que o demiurgo era ignorante, ele não era mau. Tá? Só que ele diverge de todas as outras escolas, porque as outras escolas, todas gnósticas, consideravam o Yaldabaoth mal mesmo. Tá? E se você for olhar na Bíblia os malefícios que ele faz, você vai... Tá, né? Então, em certo sentido, ela incorpora a ambivalência encontrada em grande parte da literatura hermética, onde o falso criador é visto como um semideus desajeitado do que como um adversário. Mas ele é mau mesmo. Não tem essa história de que ele é um desajeitado,
e tudo mais. Aí ele vai citar aqui os cabalistas, né? Para os cabalistas, o que ocorreu num nível muito mais etéreo, quando a luz cósmica do Ein Sof começou a expandir e produziu emanações conhecidas como Sefirot, ou centros de luz. À medida que estas Sefirot, ou vasos de luz, começaram a criar uma hierarquia de ser. Um reflexo foi lançado no oceano do espírito cósmico, e esse reflexo, sendo distorcido, deu origem a forças destrutivas e distorcidas chamadas Klipot, que, por sua vez, criaram um mundo material. Mesmo entre os gnósticos, existem muitas variações nas interpretações da queda. Algumas tradições veem Javé, tá? Olha só, Javé aqui da Bíblia, como o Senhor da Sabedoria. Outros veem como o Demiurgo. Alguns dizem que tem dois Javés, tá? Um verdadeiro e um outro falso. Algumas seitas recusam todo o Antigo Testamento, inclusive o Marcion de Sinop foi um, tá? Dizendo que é obra do falso Javé, enquanto que outras até vê a serpente no Gênesis como uma premonição do Salvador. A questão é que desde que o seu simbolismo seja consistente consigo mesmo, a iconografia não importa. A verdade subjacente é que é o ponto de referência. Para dar toque mais moderno, o escritor de ficção científica, com uma inclinação para o ocultismo, tá? E uma estranha adaptação da psicologia, delineou o mito gnóstico de uma forma tecnológica. Milhões de anos atrás, nas dimensões espirituais, uma entidade espiritual decidiu, tá, que queria mais poder do que lhe era devido e criou uma sequência de armadilhas mentais ou jogos. Esses jogos ou armadilhas encantaram os outros seres espirituais à medida que envolviam neles, encontravam-se criando realidade material. O jogo final envolveu esquecer quem eles eram e entrar na matéria, portanto, eles se prenderam. Tá? Essa ideia aqui, tá, é uma ideia que vai predominar em algumas escolas gnósticas. A ideia de que o Yaldabaoth, tá? Ok? Deixa eu me afastar para cá. Oi. A ideia é que o Yaldabaoth teria atraído vários seres daqui para trazê-los para cá, para que eles assumissem corpos. Essa é uma ideia que se tinha, tá? De que o Yaldabaoth trouxe seres daqui para cá, tá? Tem algumas escolas gnósticas acreditavam que ele atraiu. Você está vendo que, por exemplo, hoje há uma adaptação da história dos gnósticos para uma visão mais tecnológica. O que acontece? Provavelmente o que os gnósticos estavam relatando era, na verdade, um conflito cósmico entre seres que decidiram, né? E daí é que vem a ideia que alguns defendem de que alguns escritores até modernos defendem que os seres humanos originalmente não eram da Terra. E aí por quê? Porque aqui dentro do pleroma existia um ser chamado Adão primordial, ou Antropos. Então, o que é que se diz sobre isso, né? Quando você pega aqui, deixa eu pegar aqui, ó, você vai ver isso aqui, ó. Você vai ver que bem aqui, ó,
tem o Uno, está aqui, ó, o Pleroma e tal, tudo bem bonitinho. E aqui está o Adão, olha, o primeiro Adão. Tá? Ah, mas isso aqui é um arquétipo. É o que alguns tentam falar, né? Você sabe que o Carl Jung aproveitou da ideia agnóstica para trabalhar questões de psicologia. E aqui está a Sofia, olha, a Sofia Arcamote. Aqui o mapa primordial que separa o mundo da matéria do mundo, tá? E ela está aqui no entremeio, né? E aqui estão os luminares, tá? Aqui estão a tétrade, né? Essa ideia, ok? Então, aqui dentro do Pleroma existiam os antropos, tá? Porque a palavra Adão não quer dizer um nome próprio, quer dizer um ser, né? O antropos, que na verdade, quem é o antropos? São humanos. Então há uma ideia de que provavelmente existiam humanos aqui e que de alguma forma eles foram atraídos para cá. Tá? Mas se você disser que isso aconteceu, se você disser que os humanos vieram daqui para cá, você vai colocar abaixo a ideia de criação. Tá? De criação dos terráqueos, dos humanos terráqueos. Ok? Você vai colocar abaixo isso aqui. Porque se eles vieram de lá para cá, e ainda pior, eles teriam vindo daqui para cá e aqui teriam ocupado corpos. Também seria profundamente absurdo. Por quê? A não ser que o Demiurgo tenha criado uma máquina de criar corpos biomecânicos, bioeletroquímicos, tá? E esses seres espirituais vieram para cá. Na hora que os seres espirituais passam aqui na água, aqui no mar primordial, quando eles ultrapassam aqui, eles esquecem quem são. Tá? Eles não se lembram mais que eles são daqui. Então, os antropos daqui, na hora que descem aqui para cá. Ah, mas a gente pode também dizer que foi os espíritos que desceram daqui, do Pleroma. Tá? Vamos conjecturar. Ah, foi espíritos que desceram para cá e assumiram um corpo. Mas como? Aonde estavam esses corpos? Por que esses corpos teriam sido criados? Tá? Correto? Eu, na minha opinião particular, isso aqui não. Ou nós acreditamos de que o Yaldabaoth criou, tá? Deixa eu ver aqui, cadê? Ou nós acreditamos que o Yaldabaoth criou, porque aqui está dito, né? Jesus diz que ele criou, está aqui, né? Certo? Aí ele vai dizer, eles começaram a criar o ser humano, aqui todinho, tudo aqui, ó, é a criação do homem. A narrativa da criação igual, diferente do Gênesis, mas vai dizer exatamente que houve uma criação. Ok? Então, se nós dissermos que aqui, houve aqui uma criação, né? E que ele criou só corpos e os espíritos vieram daqui e criaram aqui, aí nós vamos dizer o seguinte: ele tinha uma tecnologia avançada que criou corpos bioeletroquímicos e foi atraindo espíritos do Pleroma para cá. Isso não bate bem. Se nós dissermos que os seres humanos que estavam aqui tinham corpos orgânicos e vieram para cá trazidos por alguma tecnologia e ficaram aqui e aqui esqueceram de onde a sua origem, ainda é lá uma coisa. Mas o que os gnósticos falavam é que ele criou os humanos, os primeiros humanos, e aí só que os humanos que ele criou eram somente psíquicos, não tinham espírito.
Então, a um certo momento, ele resolveu. Aí a Sofia vem e intervém, né? Ela pede ajuda para o Pleroma, e o Pleroma manda ela, o Elelete, tá? Esses seres aqui, tá? Ó, o Pleroma manda esses seres aqui, ó. Esses aqui, ó. Tem 4 aqui, ó. 5, tá? Ó. Tá? Não, é só 4. 1, 2, 3, 4 mesmo, tá? Aí, ó, ele manda esses 4 aqui e aí eles dizem pro Yaldabaoth que é para ele soprar sobre o. Mas por que eles mandaram ele soprar sobre o humano que estava rastejando no chão? Porque o homem tinha que ter. Eles queriam que ele passasse o poder de Sofia para aqueles humanos. Ok? Essa era a estratégia. E foi o que ele fez. Ele soprou sobre o homem, né? E aí, soprando sobre o homem, ele jogou para dentro do homem o poder da mãe. Porque ela é um Aion. Entendeu? Então nós somos ao mesmo tempo. Nós temos uma natureza que é arcôntica, da parte do Yaldabaoth, e temos uma natureza que é aeônica, que é o espírito e a centelha divina. Né? E aí, tem umas perguntas que fazem sempre aí para mim, que é o seguinte: como é que essas centelhas, essa centelha divina vem para a Terra? A cada criança que nasce vem uma centelha divina? Não. Porque eu expliquei, inclusive, lá, para a pessoa, na resposta, eu expliquei, né? Deixa eu mais aqui. Eu vou sumir um pouquinho, tá? Provavelmente nós temos uma espécie de DNA espiritual. 2, provavelmente haja a teoria do campo mórfico. Pode explicar que, né, a gente pode ter, essas centelhas vão sendo reproduzidas à medida que o ser humano vai, tá? Certo? Eu expliquei lá para ela, né, isso. Ok? Eu dei uma outra terceira opção, mas eu não me lembro agora qual foi a outra terceira opção que eu dei. Tá? Então é bem provável que a gente tenha de fato um DNA espiritual que não é esse DNA biológico que a gente fala. Tá? Pode ser que até no DNA biológico nosso esteja contido a existência desse ente chamado centelha divina ou espírito. Né? Bem, a terceira opção eu lembrei agora, foi o que o livro de Urântia fala, tá? Que antes dos 7 anos, eles chamam de ajustador do pensamento, ou ajudador, do pensamento chega ao ser humano, tá? Ok? Foi essas 3 explicações que eu dei para ela, ok? Então, provavelmente, pode, de fato, ser esse fenômeno que aconteça, né? Num determinado momento da idade, mas eu prefiro acreditar muito mais nessas 2 opções aqui, tá? Não é que esteja todo o tempo centelha divina descendo do Pleroma e vindo para cá, não. Isso é uma transmissão natural que acontece na vida humana, ok? Por quê? Por que eu acredito nisso? Porque os seres humanos não nascem sem espírito. Os seres humanos, o espírito está ligado a um determinado a glândula pineal, tá? A centelha divina, ela é uma parte de Deus em nós.
É a parte da Sofia em nós. O espírito e a centelha divina é a parte de Sofia em nós. O resto é a parte do arconte, do demiurgo. Tá? Então as pessoas ficam sempre questionando isso. Está vindo centelha, está sempre vendo coisa. Não. A maioria das. Gente, o que está acontecendo no nosso mundo, na nossa realidade? Lamentavelmente, o que o demiurgo fez? Para não permitir que os espíritos. Está dando para ver aqui, não dá, né? Para não permitir que os espíritos voltem para cá, ó, ele criou a roda de Sansara. O que é que acontece? Os caras chegam bem aqui, e eu já mostrei isso para vocês várias vezes, isso, né? Quem acompanha o canal sabe disso aqui. O que é que acontece? Aqui tem as diversos. Vamos imaginar que esse seja o nosso planetinha, tá? Então, aqui são os anéis, né? Aqui, ó. Então, o ser humano está aqui, ok? Certo? O ser humano está aqui. Quando ele morre, ele não consegue ultrapassar essas camadas aqui e acaba sendo preso de volta para o processo reencarnatório. Então, a reencarnação não é algo bom. É uma prisão que o demiurgo fez, tá? Para manter os seres humanos sempre aqui. Então, na verdade, o que acontece? Quando volta, são espíritos que não despertaram, não acordaram, então acabam voltando para cá, infelizmente. Mas nunca vão sair da prisão. Por que não vão sair da prisão? Porque nunca você vai pagar a conta. Como é que você vai pagar a conta? De uma coisa que você nem sabe o que foi. A reencarnação é um processo educacional. Só louco pensa isso. Gente demente. Tá? A reencarnação não é processo educacional coisíssima nenhuma. É prisão pura. É você estar retido em um planeta para não voltar para sua casa original. É por isso que eu acredito nessas hipóteses aqui, ó. Tá? Campo mórfico, e acredito que pode ter existido sim a possibilidade de humanos terem sido trazidos do pleroma. Tá? É uma hipótese possível. No entanto, tudo que nós sabemos que os gnósticos narram é que ele vai criando os seres, ok? Então eu acredito que as centelhas divinas não estão vindo para cá, né? Certo? A adaptação moderna do evento alfa são incomuns. Por exemplo, há uma discussão sobre a possibilidade de entidades extraterrestres, porque se você entender entidades extraterrestres como os arcontes, os Elohim, o Anunnaki, você não está longe da verdade. Agora, você não pode acreditar que esses seres vieram de um planeta, suposto planeta. Aí é outra coisa. Tá? Acreditar que terem modificado geneticamente a humanidade. Essas teorias foram popularizadas por escritores como Simkin, em um nível mais vulgar, por von Däniken. Tá? Se desejamos usar uma descrição altamente espiritual e etérea como os cabalistas, ou ver a queda em termos mais materiais, isso tem pouca importância. Ocorreu e a álgebra que usamos para representá-la é um tanto irrelevante. Então, quer dizer, tanto faz você dizer que foram espíritos, etc. e tal, ou você dizer que foi, por exemplo, na criação dos humanos, né? Os gnósticos vão dizer que ele criou lá do coisa, foi montando o ser humano com os anjos, tá? Aí um botou a perna, outro botou o braço, foi criando, foi montando, né? Como se fabrica um carro, montando peça por peça. Ok? E aí, mas só que o ser humano andava. Então, se você pegar isso e analisar a partir do que nós temos hoje de informação das tabuletas da Suméria, nós podemos indicar que o ser humano que ele criou, ou supostamente encontrou, tá? Era um primata.
né? Um ser que ainda estava já andando de pé, o Homo habilis, o Homo erectus, e ele talvez tenha pegado esse ser, ok? E tenha soprado nesse ser. Aí, se a gente entender pelo lado místico, o sopro é a centelha, o espírito que entra. Se você entender pelo ponto material mais tecnológico, você vai entender que o que é que eles fazem? Uma modificação genética daquele ser, tá? Misturando o DNA deles, que eles eram supra-humanos, de natureza mais elevada, e colocando no ser humano. Tá? Aí o ser humano começa a criar consciência. Então você tem uma interpretação mística ou uma interpretação tecnológica. Por isso que eu disse que eu sou exognóstico. Por quê? Porque eu entendo que o que os gnósticos passaram foi uma ideia de forma que os leitores daquela época entendessem o que tinha ocorrido. No entanto, se a gente pegar realmente o que talvez tenha acontecido, tenha sido um evento realmente mais tecnológico do que puramente, diríamos assim, espiritual, né? Então eu acredito que, na verdade, o que aconteceu foi que o Yaldabaoth encontrou, criou seres que não tinham aspectos humanos, assim, de natureza propriamente humana como nós conhecemos hoje, e que ele foi fazendo modificações. E aí, nesse ponto, a gente pega o Yaldabaoth, liga ele ao Enlil, liga ele ao Javé da Bíblia. Por quê? Porque está entrelaçada essa história. Tá? Ok? Então, nessa tese aí, mas querendo ser se você ler, fazer uma leitura tanto espiritual ou material, tecnológica, isso aí é irrelevante, porque o resultado sempre será o mesmo. Tá? Em certo sentido, porém, a hipótese extraterrestre tem o benefício de expandir a queda do homem para além do puramente espiritual. Exatamente, porque quando você fica só nesse negócio de espiritual para cá, espiritual para ali, tudo é espiritual, é ralado mesmo. Porque quando você cria isso, você cria dificuldade para as pessoas explicarem as coisas. Né? Porque quem... foi espiritual, como é que tu vai explicar? Não se explica. Então, pronto, que droga que tu está fazendo? Tu não pode explicar. É por isso que eu não gosto dessas histórias esotéricas, história de ocultismo. Gente, isso não tem explicação nenhuma. É todo tempo um emaranhado de bobagem que é dita e que acaba na mesma zerda, que não tem explicação nenhuma. Tá? Podemos sugerir como o ser espiritual, vamos chamá-lo de esse ser de Satanael, que caiu do pleroma. Né? Ele está se referindo ao Yaldabaoth. Ele ensinou seus camaradas caídos a arte de criar a matéria. Com o passar dos séculos, eles criaram mundos que existiam muito além dos limites da Terra. Estes mundos lutaram lado a lado, estes mundos lutaram ao lado dos caídos contra as forças da luz. Na esperança de expandir seu domínio, criaram o planeta Terra. E o preencheram com sua própria criação. No entanto, mais uma vez, a civilização alinharam-se em ambos os lados. Terra foi dizimada pela guerra. Após milênios tais batalhas, a criação adâmica ocorreu e a batalha cósmica tornou-se centrada numa forma moderna da espécie humana. Existem muitas versões da história. Tá? O mito gnóstico mais comum está incorporado ao conto do Gênesis. Como a maioria de nós tem origem ocidental, estamos um tanto familiarizados com a versão cristã. O que consideramos aqui é a versão gnóstica do conto. Embora esta versão do evento alfa, que ele chama, tenda ao antropomorfismo e possa parecer algo demasiado humano, deve ser lembrado que estamos a falar de álgebra e não
e não em termos reais. Tá? Então, veja, eu temo que talvez nós estejamos não compreendemos as coisas porque ainda não juntamos as peças do quebra-cabeça. Ok? E não é fácil juntar as peças do quebra-cabeça. É por isso que aqui no canal, apesar de ser gnóstico, eu pego as histórias da Suméria, pego as histórias da Bíblia, tá? Pego diversas histórias de outros, como o livro de Qumran, o livro de Urântia, tá? Eu pego materiais ugaríticos de Qumran. Por quê, pessoal? Porque senão você não junta as peças. Senão você vai ficar fazendo uma leitura espiritual das coisas, espiritualizando tudo, né? Na verdade, os gnósticos estavam ali dando uma resposta a questões existenciais. Então, portanto, eles usaram os termos, tá? E inclusive eles contam a história do Gênesis completamente diferente da Bíblia. Por quê? Porque eles estão mostrando o que de fato eles receberam de outras tradições. Ok? Mas de fato, quando você olha o que são os arcontes, hoje na interpretação moderna é chamado de seres extraterrestres. Os arcontes, os Elohim, os Anunnaki são os seres extraterrestres. Tá? No sentido de terra extra. Eu não estou falando de planeta, porque até o momento nenhum planeta foi encontrado, pelo menos no nosso sistema solar. Tá? Aí tem muitas histórias a respeito de Orion, de umas 3 constelações aí, que o pessoal tem fixado a mente neles e achado que é dali que está toda a resposta. Tá? Então, eu, particularmente, quero dizer isso a vocês. Tá? Eu prefiro hoje uma explicação muito mais voltada a uma visão muito mais material, muito mais tecnológica, do que propriamente essas explicações espirituais. Né? Eu acredito que a narrativa de Soprar é uma tentativa de explicar como o ser humano existiu. Tá? Existe a possibilidade de realmente, hoje, tem escritores que dizem em seus livros que é provável que o ser humano não é originado da Terra, mas que tenham sido transportados para cá e aqui se misturado com os primatas, né, que estavam em estado de desenvolvimento, ok? Porque ou você vai pela linha do criacionismo ou você vai pela linha do evolucionismo, ok? Os gnósticos iam pela linha do criacionismo, dizendo exatamente que o Yaldabaoth criou o corpo e a alma. Mas o espírito e a centelha divina vêm da Sofia. Ok? Então nós temos uma natureza arcôntica, herdada do Yaldabaoth, por isso muito complicada, e uma natureza aeônica vinda da deusa Sofia. Ok? Então nós, na história Anunnaki, nós temos a mistura, preste bem atenção, nós temos uma mistura humana, vinda dos primatas, e uma mistura Anunnaki, vinda dos deuses. Você está dando para entender? As coisas batem, pessoal. É só uma questão de lógica. Então nós temos uma parte divina, que é o DNA dos Anunnakis, e uma parte grosseira, que seria a parte dos primatas. No conto gnóstico nós temos a parte divina, da Sofia, a eônica, pleromática, e uma parte, diríamos assim, mais complicada, que é a parte
arcôntica, que é as dimensões do arconte. Então você vê que as duas histórias elas entram em consistência quando a gente faz a análise correta. Ok? Então é por isso que eu digo, não fique preso a um aspecto da história, porque faz tanto você contar a história pela linha Anunnaki, pela linha dos Elohim, pela linha dos Arcontes, vai dar o resultado é o mesmo, pessoal. Simplesmente assim. Tá? Mas a gente vai continuar abordando esses temas nos próximos vídeos. Até lá.